Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Como é que estão as coisas por aí? Sigo lamentando o frio, né? Merda de tempo horrível, mas pelo menos está um sol bonito, esse dia claro. Pelo menos dá essas pequenas alegrias que essa rotina tem. Vou dar aqui, começar o programa dando um parabéns para Ivana, que me pediu os parabéns pelos comentários. Parabéns, Ivana. Acompanha aí direto. Fez aniversário ontem, fica aqui o registro. E estou pensando, sabe, né, que o Climatias é um experimento. Não sei para onde eu estou indo, mas estou indo. Estou pensando em desmanchar o Climatias. Não sei se propriamente largar, mas enfim, tem algumas coisas que eu começo a perceber, por exemplo, desde a hora que eu gravo até a hora que ele é publicado, e aí tem toda a coisa de linkar as coisas no trabalho sujo, fazer a descrição do vídeo, subir no Instagram, subir no YouTube, avisar no Twitter, até, pois é, esse período aí, que é mais o fim da manhã, acaba queimando a largada ali, queimando a largada não, né? Chegando atrasado e eu publico depois do meio-dia, que para mim meio-dia, passando meio-dia já é tarde, então eu sempre falo bom dia aqui, bom dia para mim, só que às vezes você vai escutar ou assistir esse programa, esse bom dia, já é noite. E eu percebo também muito pelo fluxo de comentários, né? Tem toda a questão do algoritmo, que acaba chegando para as pessoas em horas diferentes, ou mesmo hábitos que as pessoas têm, né? De tal hora eu vou ver coisa no YouTube, tal hora eu não posso ver coisa no YouTube. Então estou pensando essa coisa, por mais que eu vou continuar fazendo Climatias de manhã, mas a minha questão é, será que ele continua se chamando Climatias? Será que ele não vira simplesmente o programa diário do trabalho sujo? Enfim, ainda nessa fase de experimentos, né? Eu acho que é uma fase, não é só uma fase, né? Isso aí sempre. Quem acompanha o trabalho sujo faz tempo, e tem muita gente que acompanha, que acha impressionante isso. Tem umas pessoas que vêm em ondas, né? Tem uma galera que parou de ver, que nem sabe que o trabalho sujo existe, parou de ver na época do Gardenal, depois perdeu o fio da meada depois do esquema, quando começou as redes sociais. Nossa, ainda continua com o trabalho sujo. Pois é. Mas tem gente que acompanha aí faz tempo, né? Agradeço aí a preferência e sabe o quanto que eu venho experimentando linguagem, né? Trabalhando basicamente com um veículo que começou como uma coluna num jornal de papel, virou um site, depois virou um blog, depois voltou a ser um site, tem uma festa, tem curso, enfim, todas as coisas que eu faço eu coloco essa chancela do trabalho sujo. O Climatias, embora seja um produto do trabalho sujo, não é propriamente, não tem trabalho sujo no nome. E aí eu estou pensando muito nisso, assim, ainda está em aberto, queria ouvir de vocês o que vocês acham disso. E já antecipar que em breve teremos mais um filhote aqui do Climatias, uma boa surpresa, acho que vocês vão gostar. Outro programa semanal que também vai chegar em primeira mão para quem colabora com o meu trabalho. Amanhã não vou conseguir lançar, não vou mais fazer promessa. Uma hora eu vou falar assim, tá aí galera, tá no ar, o meu esquema de colaboração contínua, esse é o link, siga lá, tudo bem. Não vou falar, não, essa semana eu resolvo, porque sempre pintam várias coisas, tem horas também que dá um bode, eu quero só assistir um filme, eu quero só ficar em casa, ponho o celular no modo avião e me deixa, que eu quero ficar de perna pro ar, saca? E não sei se eu já te falei essa dica aqui de ficar de perna pro ar, acho que já, né? É bom ficar de perna pro ar, literalmente, não só estender, mas tipo de preferência encostar a bunda na parede, ali, deitar na cama e botar as pernas para cima em 90 graus, assim, por algum tempo. Foi uma dica que a Bárbara Eugênia me deu uma vez e que eu ponho, que ela fala assim, cara, a gente passa o tempo todo em cima dos nossos pés, a gente não dá descanso para os pés. E quando dá descanso para os coitados, eles ficam ainda de uma certa forma tesos, né? E aí tem essa coisa de colocar o pé para cima e deixar a circulação fluir para baixo e tal, e deixar os pés mais leves, né? Recomendo bastante essa prática. E estava falando isso porque tenho aí novidades em breve, acredito que não na semana, na próxima, mas tem novidades já para a próxima semana, afinal de contas, segunda-feira já é junho. E aí também fica uma sugestão.
Como é que a gente vai fazer as festas juninas desse ano, hein? Cara, é a melhor festa que tem, né? Tipo, eu adoro carnaval também, né? Então faz um tempo aí que eu tô meio recluso no carnaval, mas acho maravilhoso. E eu acho maravilhoso, inclusive, você poder ficar recluso no carnaval também, se jogar completamente, acompanhar a distância, como eu estava aí nos últimos 10 anos, mas de 3 4 anos pra cá, saí mais pra dizer assim, ah, vi o bloco tal, fui, tipo, a charanga do Thiago eu sempre vou. Esse ano eu não fui, foi a primeira vez que eu fui desde do primeiro ano. Primeira vez que eu não fui. Mas festa junina é foda, né? Festa junina eu acho que tem um sabor e é muito mais inclusivo, né? Porque mistura justamente esse elemento de ficar em casa com o elemento de festa, propriamente dito, né? Embora tenham variações, né? Mas eu gosto muito das festinhas pequenas, aquela coisa que é uma rua num bairro, saca? E tem lá a pescaria, tem umas coisas que se perderam, né? A cadeia, o correio elegante, mas, né, para mim, festa junina, né, e eu acredito que para a maioria das pessoas, é comida, né? É a hora de comer comida do interior, que é muito bom, né? E aí, como é que a gente faz esse ano, hein? A Brunx estava dando dica outro dia de pamonharias, né? Ela que é goiana, cerrado como eu, que sou brasileiro, tem essa busca da pamonha perfeita e primeiro tem essa questão, né? Só uma pamonha para mim já muda tudo. Embora tenha um carro de pamonha que passa aqui perto de casa diariamente, como se vender pamonha fosse serviço essencial durante a pandemia. E cai numa categoria que eu fico pensando isso, né? O cara é um ponto de venda, mas ele também é um delivery, né? É uma zona cinzenta que eu não sei direito como resolver. Enfim, o fato é, pamonhas, pamonhas, pamonhas ficam aí martelando o tempo todo. Não sei como é que é perto da casa de vocês. Mas enfim, estou com essa dúvida em relação à festa junina. O que fazer? E aí já vai uma dica apontando para você, meu amigo Luiz Patoli. O que a gente vai fazer de festa junina, hein, cara? Como é que a gente resolve isso? Fica aí essa dúvida no ar que eu quero ouvir os comentários de vocês. Mas toda essa felicidade com a chegada de junho, embora o junho sem as festas presenciais, né, juninas, tem outros dois anúncios que eu vou fazer. Primeiro que eu vou sair do Facebook de fato. É o mês que eu faço o meu último post no meu perfil pessoal. Desde o começo do ano eu tenho feito um post por dia. Vou continuar frequentando, mas a partir de junho eu começo a diminuir os posts na página do Trabalho Sujo para em julho, quando a gente entra aí no segundo semestre do ano, eu não publico mais nada no Facebook. E começo também a fazer esse mesmo movimento no Twitter. Então, parar de twittar tanto. Né? Eu acho que o Twitter ainda fica um tanto, mas tem uma coisa compulsiva, né? Que tipo, a hora que eu estou na frente do computador e começo a twittar e retweetar, e tem uma parada de desopilar o fígado, que por um lado é bom, mas por outro lado, saca, eu percebo quanto que o que eu preciso desopilar vem do próprio Twitter, saca? E, enfim, tem todo o discurso que eu venho falando desde o começo do ano de abandonar as redes sociais. Achei que eu não fosse conseguir por conta dessa quarentena e pandemia, mas olhando agora nesse outro cenário, me parece bem plausível pensar nisso, que até o final do ano eu saio das redes sociais, me mantendo na internet basicamente com o trabalho sujo, com o e-mail e com o YouTube. Então acho que só precisam dessas ferramentas para estar online, também sair do WhatsApp, enfim, outros processos, mas é o jeito. E tem muito a ver com. Na hora que você começa a tirar essas coisas da sua vida, você percebe que você tem um monte de outras coisas que você pode fazer com esse tempo. É meio óbvio, né? Ainda mais escrevendo dessa forma. Mas quando você atravessa isso, fica cada vez mais claro quanto que essas coisas fazem mal pra gente. Fica aqui também essa dica para vocês. Eu ia falar de uma dica específica que eu acabei esquecendo, mas eu vou inverter a ordem, apesar de hoje ser sexta-feira, dia de quadrinho, e vou chamar meu convidado. Lembrando aí, se você está vendo
né? Continue isso, porque faz parte da minha, justamente da saída das redes sociais. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, ele vai só até 15 minutos. E o vídeo no YouTube continua para além dos 15 minutos. Então, sugiro que você, como eu explico, clica ali no título do programa, vai descer uma aba que tem o link para o YouTube, vai para o YouTube, assiste o programa inteiro lá, assina o meu canal, aperta o sininho, toda vez que tiver uma publicação aparece lá para você, dá o joinha no vídeo, me ajuda nesses papos de engajamento aí, que tá indo bem, tô curtindo. Brincadeira, né? Essa gamificação da lavagem cerebral de uma rede social, porque o YouTube também é uma rede social, né? Não vou me iludir disso, mas eu acho que tem esse canal que eu estou descobrindo agora e que faz sentido nesse momento. Mas o que eu ia comentar é justamente isso, né? Eu vou mudar um pouco a ordem dos fatores, em vez de falar de quadrinho, que é o tema de sexta, vou chamar meu convidado, meu querido amigo Guilherme Werneck, tá? Vai contar aí como é que está a quarentena dele e o que ele sugere para a gente fazer nesse período. Diga lá, Gui. Guilherme Werneck. Olá, Matias, Guilherme Werneck, da Bravo, do Ondas Tortas aqui. Primeiro, é um prazer estar falando com o Trabalho Sujo, um site que eu sigo desde que eu aprendi o que é a palavra blog, ou seja, eu nem sei quanto tempo faz isso. Você me pediu algumas dicas, eu estou numa quarentena diferente, já estou 2 meses aqui no Vale da Alegria, que é a nossa fazenda, que eu tenho sol, eu tenho um monte de família em volta, eu posso andar, posso tomar banho de rio, mas eu tenho uma internet terrível, então algumas coisas eu tenho conseguido ver, outras não. Então eu vou trazer algumas dicas. A primeira eu acho que tem a ver com o que eu estou fazendo aqui. Eu resolvi trazer livros clássicos, assim, então nesses meses a minha leitura foi menos de novidade, mais de coisas antigas. Eu li O Crime e Castigo, do Dostoiévski, estou lendo o Finnegan's Wake, do Joyce, ou seja, Foda. Coisas que eu tinha deixado na minha vida para um momento oportuno, e esse momento chegou com a pandemia. Eu vi poucas séries, mas eu vi 2 que eu gostei bastante. Uma é uma série belga que chama Noite Adentro, ela tá na Netflix. É bem interessante porque é uma série catástrofe bastante boa para os tempos de pandemia, ao mesmo tempo ela é curtinha, então dá para ver rapidamente. Ela é bem tensa e interessante porque ela tem um núcleo pequeno assim de atores. A trama toda se desenvolve dentro de um avião que está fugindo do anoitecer, porque quando a luz do sol bate, o mundo se acaba, o mundo sofre transformações e mata todo mundo. Que loucura. Além dessa, eu vi uma série incrível que chama História da Alimentação no Brasil, do Eugênio Pupo, uma série que está na Amazon Prime. É muito legal, em cima do livro do Câmara Cascudo. Tem vários depoimentos, é uma série que viaja o Brasil inteiro. São 3 episódios curtinhos, de 26 minutos, na verdade. E é muito legal, assim, uma aula de brasilidade. E não só fica nos chefes, nos intelectuais, mas também vai pra rua ver o povo da feira. Demais. Isso tem muito a ver com o meu momento de pandemia, em que o que eu tenho mais lido e mais feito são livros de cozinha. Porque por mais que minha casa tenha chegado a ter 14 pessoas aqui, agora somos só 7, mas eu sou o único cozinheiro, então eu fiquei muito tempo na cozinha, eu passo boa parte do meu dia na cozinha. É um momento, inclusive, que eu tiro para ouvir música. Os livros que eu tenho lido são livros de cozinha. Tem um livro que é demais, se alguém puder ir atrás, chama Cozinhando com Amigos, da Heloísa Bacelar. É uma bíblia, foi o livro que me ajudou a aprender a cozinhar. Isso é um livro que eu carrego há, sei lá, uns 15 anos. E também 2 livros do Otto Lengi, um que chama Jerusalém, outro que chama Comida de Verdade. Um foi editado pela editora Panelinha, o outro pela Companhia das Letras. E são sensacionais. Um é só de comida vegetariana e o outro é de comida de Jerusalém, como o próprio nome diz. Então esses são livros que eu tenho literalmente devorado nesses tempos. E de música eu tenho ouvido muita coisa, né? Eu tenho a sorte de estar aqui com o Benjamin e com o meu filho Gabriel, são 2 produtores de música eletrônica, então tenho ouvido as coisas deles, ouvido as coisas que chegam deles.
Mas também ouvido as coisas para fazer a Bravo, fazer o Ondas Tortas, então tenho ouvido muito música nova, naquele esquema de que às vezes eu fico baixando de madrugada, ou quando a internet é melhor, e ouvindo, porque streaming no Spotify é praticamente impossível no dia a dia, com todo mundo concorrendo com as lives, com as crianças estudando, com a minha mulher que está tentando libertar presos nesse momento de pandemia e ainda fazendo um mestrado. Então tá, assim, eu sou o último da fila na internet aqui, mas mesmo assim eu tenho ouvido coisas bem legais, assim, o próprio disco do Benjamin com o Martinelli e com o Zopelar é muito legal, que chama Radio Workers, a banda deles, é um disco muito bom, saiu pela ODD. Eu adorei um disco que saiu agora pela QTV do God Pussy, que é um cara do Rio que faz noise, é um cara da periferia do Rio que faz noise, e eu também achei um disco super interessante, rascante. Das coisas mais tradicionais eu ainda continuo ouvindo Feito Louco Rastilho do Kiko Dinucci, que eu acho até agora o melhor disco do ano. Eu acho dessas coisas que a gente vai ouvir, não vai cansar de ouvir. E procurando novidades. Eu acho que as coisas estão mais ou menos caminhando por esse lugar e fazendo um pouquinho de música. O Benjamin trouxe uns instrumentos iranianos pra cá, um tar, uma sitar. O meu irmão, que é músico de choro, ficou aqui um tempo, então a gente fez umas jams, ficou ouvindo música ao vivo, de vez em quando faz uns beats no live. O Gabri tem o synth aqui, então a gente também faz uns sons de synth. Tá divertido, estranho, mas eu acho que a vida de todo mundo é assim, né? A gente nunca mais vai voltar ao normal, né? Eu não acredito nesse novo normal que estão falando. Eu acho que a gente vai ter um novo mundo. Eu espero que para muita gente caia a ficha de que a gente está indo no caminho errado, de que a gente tem que pensar mais na natureza, mais na ecologia, e que a gente realmente construa um mundo mais justo economicamente, mais sério politicamente, e que algumas máscaras caiam, né? Eu tô, como todo mundo, nos momentos que eu tenho online, tô sequestrado pelas notícias, por essa tristeza que é a presidência do Bolsonaro, essa incerteza, e a gente tem uma crise de saúde desse tamanho junto com uma crise política, é algo que definitivamente não estava no script, e para isso eu não tenho palavras nem leituras. Eu tô com a Quilha Bembe aqui, com a necropolítica. Talvez eu vá dar uma olhada para ver se tem alguma saída, porque na verdade a gente está vivendo esses tempos de necropolítica, né? Mas é isso, abração, até mais. Obrigado, Gui. Ótimas dicas. Grande Gui. Ondas Tortas é o podcast que ele faz. Só música fora da curva. Vale muito a pena ir atrás. E a Bravo, né? Que era uma revista tradicional e clássica de cultura, virou um experimento editorial muito foda, muito foda. É uma das poucas revistas de papel que eu leio de ponta a ponta. Muito foda. Não estou falando isso só porque o cara tá aí, nem por conta da Bravo, mas é um elogio público que eu gosto de fazer, porque afinal de contas, quando a coisa é boa, a gente tem que falar mesmo. Sexta-feira é dia de quadrinho, falar rápido aqui do quadrinista de hoje, que eu não sei se ele foi publicado no Brasil. Chama Guy Delisle, sei lá como é que fala o nome desse cara. Delisle é o nome que se pronuncia. Jerusalém, Crônicas da Cidade... Chronicles from the Holy City, Crônicas da Cidade Sagrada. É um livro, vou dar aquela famosa folheada aqui, para você dar uma sacada no traço do sujeito, é lindo. São crônicas, como o título diz, cada página é uma crônica, e acho que é o terceiro livro, ou o quarto livro que ele faz nesse formato. Ele é casado com uma médica que trabalha no Médicos Sem Fronteiras, e por isso ele vai para lugares limítrofes. Ele já escreveu um livro sobre Shenzhen, na China, sobre Burma e sobre Pyongyang, na Coreia do Norte. E ele aproveita que a mulher dele está trabalhando lá e tenta entender a rotina, o dia a dia desse lugar, traduzindo isso em pequenos contos, pequenas crônicas visuais, misturando tanto questões políticas quanto questões do dia a dia. Ele é bem leve, embora às vezes seja pesado, né, nos temas que ele está tratando, mas ele tem o jeito que ele conta as histórias é um jeito bem leve. Eu realmente não sei se ele foi traduzido para o Brasil. Se alguém souber, por favor, escreva aí nos comentários que eu amanhã ou
ou quando aparecer essa resposta eu comento aqui. E se você gosta de Joe Sacco, aliás, até eu falar do Joe Sacco aqui outro dia, que é um cara que também é voltado para esse lado de jornalismo em quadrinhos, embora o Guy não seja propriamente jornalista, ele acaba fazendo esse lado crônica que o Joe Sacco também faz. Mas o Joe Sacco ele pesa mais a mão no sentido de mostrar as coisas como elas realmente são. Não que o Guy floreie, mas ele vai também atrás da coisa delicada, vai atrás do dia a dia, da rotina, e dos dois livros, eu li esse e o Crônicas de Burma. Eu gostei mais do Jerusalém, e é um calhamacinho, né? É um livro que, por outro lado, ele também pode ser lido aleatoriamente, porque cada página é uma crônica, mas é bom também ler na ordem cronológica, porque afinal de contas segue uma ordem cronológica, e acaba funcionando como um conforto para essa época que a gente está vivendo, né? Porque é uma época bizarra, completamente fora do qualquer pessoa pudesse ter previsto, muito deprimente, mas assim, na história da humanidade isso sempre aconteceu. A gente sempre teve esses momentos bizarros, e essa é a minha dica do dia. Resta saber como é que a gente atravessa esses momentos bizarros, sabe? A gente se prende muito no agora, natural, né? Cada dia por vez, né? Um dia por vez, aquela coisa de não ficar mirando muito no horizonte sem saber para que horizonte vai. Mas por outro lado é importante ter um horizonte, saber o rumo para onde você está indo. Se o país está indo para o buraco, se a epidemia está indo para escalar aí uma quantidade de mortos por dia ainda mais grotesca do que a gente está vendo, né? A gente já ultrapassou os 1.000 mortos, é o país que mais tem mortos por coronavírus por dia, isso sem contar a subnotificação. Eu não duvido nada que a gente esteja num número próximo do número dos Estados Unidos. Enfim, um monte de lugar está falando que não tem caso, né? Mas aí tem um monte de gente morrendo de pneumonia e tal. E é importante a gente saber para onde a gente está indo, sabe? Quais são os seus valores, o que você realmente acredita. Não simplesmente se entregar ao desespero, que é fácil, e aí buscar válvulas de escape para isso, né? Tentar, sei lá, se voltar mais para a própria casa, né? Cuidar dos seus entes queridos, como eu comentei ontem, ter uma aproximação menos catastrófica, sabe? Menos fatalista, de tipo, é isso mesmo, fudeu, saca? Cara, não fudeu, porque a gente vai passar por isso, saca? De novo volta essa questão da programação mental. Quanto mais você fala esse tipo de coisa, mais isso te retroalimenta exatamente dessa sensação. Então, é tentar vislumbrar um horizonte, não propriamente mirando no futuro, mas mirando em você mesmo. Saber o que você quer, que mundo que você quer, e eu realmente acho que a gente vai sair dessa com um saldo positivo. Resta saber qual que vai ser o fundo do poço. As próximas semanas especificamente vão ser bem intensas. Assim, eu acho que o que a gente está vendo aí em questão de crise política está se desenrolando de um jeito que não tinha se desenrolado até agora, sabe? O começo da reação do STF parece, enfim, pode ser que alguma coisa boa aconteça aí. O que, pro lado dos vilões da história, que é o governo federal inteiro, possa ser o momento que eles vão lá e dobrem e tripliquem e peçam 12 na aposta deles para ver se bancam. Mas eu acho, a minha suspeita é que é um fiapo de otimismo que na hora H, na hora que a merda vier, e a merda tá vindo, assim, e esse papo de abrir o shopping no começo do mês, cara, eu também acho que isso é um blefe, sabe? Eu acho que tem muita gente já indo de encontro a isso, e pode ser que o governador e o prefeito virem e falem, não, peraí, a gente repensou e não vai abrir, ou vai fechar logo na terça-feira, enfim. Tomara, né? Mais uma torcida do que uma sensação, de fato, mas eu acho que na hora que a merda começar mesmo, eu acho que a merda vai vir por conta dos mortos na pandemia, infelizmente, vão virar e falar assim, a culpa é do Bolsonaro. Tá, vamos tirar esse filho da puta e a corja toda dele, e
Resta saber o que vai acontecer depois, né? Mas o que eu tô sacando e lendo e conversando é isso, assim, que talvez, como fizeram com o Jânio, como fizeram com o Collor, saca? A cada 30 anos tem essa tragédia bizarra na história do Brasil, que vão dizer que os problemas do Brasil todos nasceram com o Bolsonaro. O que, de uma certa forma, não está propriamente errado, né? Na verdade, eles todos vieram à tona por causa desse miserável. Mas enfim, né? Não vou ficar falando só disso. Vou concluir aqui o programa com uma frase de uma mestra querida e também recomendar o canal dela. Com vocês, Lilian Schwartz. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito importante da nossa agenda atual. Todos nós isolados, cada um na sua casa, sem poder sair, sem poder se locomover. Eu queria falar de descontrole. Toda vez que nós vivenciamos situações de descontrole como essa que nós experimentamos agora, as reações são muitas. Podem ser reações de solidariedade, reações de compaixão, mas na maioria das vezes o descontrole cria medo, muito temor. Mas o descontrole também pode nos fazer refletir um pouco. Refletir sobre o nosso presente, refletir muito sobre quais são as promessas de futuro e também sobre o nosso passado. Porque a história ajuda a mostrar que muitas vezes experiências que nós, em geral, acreditamos que fazem parte só da nossa realidade, só do nosso momento, só da nossa história, elas já aconteceram no passado, já geraram todo tipo de reação e as pessoas se desencontraram e se encontraram também no passado. A gente pode imaginar e pode pensar que exemplos de pandemia não são exemplos só do nosso contexto atual. Um bom paralelo pode ser feito com a gripe espanhola, também conhecida como a espanhola ou então como influenza. A gripe espanhola, que tomou o mundo inteiro, foi de fato uma pandemia, chegou ao Brasil em 1918 a bordo do navio Demerara, que vinha da Europa. No começo as pessoas não deram muita bola, acharam que isso era uma questão de menor importância e de repente a pandemia chegou de fato no Brasil. Os hospitais ficaram totalmente sobrecarregados, as ruas foram fechadas, as atividades cessaram, não havia mais atividade cultural nas ruas, faz mais do que um século, mas parece até com os dias de hoje. Naquele contexto, a influenza ou a gripe espanhola chegou a matar 50 milhões de pessoas em todo o planeta. O fato é que as pandemias fazem parte da história do mundo todo e não correspondem apenas à nossa experiência de hoje e do presente. Claro que nós vivemos um momento de muita crise. A recessão está aí, vai bater nas nossas casas, na nossa realidade, no nosso cotidiano. Como é que faz um país que tem que parar durante 3 meses? Essa crise cria muito medo, muito descontrole, mas toda a crise abre uma frestinha, um pouquinho só, de esperança. Na época da gripe espanhola, por exemplo, quais foram as consequências? Uma delas foi se imaginar pela primeira vez o Ministério da Saúde, que só seria criado em 1930. Vejam que a crise produziu uma solução, produziu uma reação. Eu espero que a crise não dê mais força para governos de raiz autoritária. É necessário agora organizar a população, mas não recrudescer o autoritarismo dos nossos governantes. E da nossa parte, o que nós podemos fazer? Nós podemos ser muito mais solidários, podemos ter muito mais compaixão e, sobretudo, nós precisamos ser mais responsáveis. O termo responsável vem da ideia de dar respostas, de dar soluções. Claro, nós vamos ter que ficar em casa, mas é possível imaginar como é que nós sairemos dessa pandemia também melhores. Quem sabe a crise nos ensina como lidar com um tempo diferente, um ritmo que é outro, e também para que a gente aprenda a ser responsável, ou seja, a dar respostas, boas respostas. Muito obrigada. Obrigado a você, Lilia. O canal dela, recomendo muito, o link está aí embaixo na descrição do vídeo. Vou fazer essas recomendações também.
Lília abre a boca, escreve uma frase, eu aprendo algo. É sempre um prazer ver essa mulher falando. Acompanho o trabalho dela há uns 30 anos já. Desde que o Angeli quadrinizou uma história dela do Segundo Império, né, a gestão do Dom Pedro II. Mulher fantástica, queria conhecer. É isso, fechando aqui mais um Climatias, espero que vocês fiquem bem. Amanhã é dia de falar sem dicas e sem convidados e sem dicas culturais. E vai ter esse encerramento também, né? Sempre trazendo um vídeo de alguma coisa legal que é bom pra gente sacar. Inclusive tem uma novidade sobre isso. E é isso. Amanhã tudo de novo. Bom dia.